Olá, pessoal, boa noite. Esperando aqui a conexão. Vamos ver se entra aí. Oi, turma. Peraí que eu não consegui ainda. Estou conseguindo ver o pessoal que entrou. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Peraí. Agora consegui. Juvieira, boa noite. Vamos sendo aí todos bem-vindos. Eu dei uma sumida, né, turma? Eu estava aí fora de São Paulo, infelizmente eu não consegui fazer as lives da forma que eu gostaria, nos dias que a gente tinha combinado, mas agora eu já estou em São Paulo aqui novamente e vamos dar prosseguimento aos estudos. A gente está aí 3 lições, né, atrasadinhos. Vou ver se eu vou fazendo aqui, deixando certinho as sequências das lições para vocês, tá? Pode ser, pessoal, que eu dei uma sumidinha aqui da live, aqui da tela, mas vocês não saiam, tá? Continuem aí bonitinhos, tá bom? Que eu tô aguardando aqui uma resposta. Talvez eu tenha que sair aqui só para dar um ok, mas aí eu volto aqui para a gente fazer o estudo, tá bom? A nossa Casa do Caminho permanece em recesso, nós só vamos voltar aí a partir do dia 8 de janeiro, né? Então, por enquanto, a nossa casa está fechada, o bazar está fechado, estamos fazendo alguns ajustes lá na nossa casa, tá bom? Vamos abrir a partir do dia 8 de janeiro. Então, esta semana aqui e essa semana que vai entrar, né? Eu já estou em São Paulo de volta, nós vamos manter aí as sequências das lives, tá bom? Deixa eu ver quem entrou. Esperando aí mais uns minutinhos para a gente dar sequência, né? Às 20h30, bonitinho, tá bom? Boa noite, Deis, minha linda. Um beijo no seu coração, que bom ter você aqui. Ju Esconza, temos 2 Ju na live, a Ju Vieira e a Ju Esconza, que bom ter vocês aqui, que maravilha. Já estava com saudade de fazer as lives. Esperar o pessoal ir conectando. Pessoal, vamos aí dando lembretezinhos da nossa live, né? Pessoal, pegar uma garrafinha com água, um copinho com água para a gente fazer a fluidificação. Que mais? Os nomes para as vibrações. Nomes para as vibrações podem ser colocados aqui nos comentários ou num papelzinho à parte, tá bom? E não se esqueçam de dar um joinha aí na nossa live, certo? Quanto mais interação, mais o Facebook distribui. Iraci Almeida, boa noite, seja bem-vinda, Iraci. Tá uma chuva danada hoje, né, pessoal? Uma chuvarada. Pelo que eu tô acompanhando aqui, a conexão tá ok, tá? Se der alguma falha, vocês mandem aí nos comentários. A gente não ficou aí, acho que pelas minhas contas foram 3 lives aí que eu acabei pulando, né? Por conta aí do problema na internet. Mas estamos aí novamente de volta para os nossos estudos e as nossas orações. Ô, turma, eu a live vai ficar ligadinha, eu só vou sumir aqui da tela 1 minutinho, tá bom? Mas vocês não desliguem, fiquem aí, que eu já volto para a gente fazer a oração e começar, tá? Fiquem aí. Voltei, turma, desculpem. Precisei resolver um portãozinho aqui. Vamos lá. De volta. Vamos lá. Quem entrou e eu não dei oi ainda, boa noite. E eu convido agora vocês a fazermos uma prece. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui para eu ver
o recadinho de vocês. Ildinha, Gustavo, Josete, sejam bem-vindos, meus amigos. Muito bom ter vocês aqui. Angelina, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem. É isso aí, continue mandando recadinhos. Convido vocês agora nesse momento a juntos elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos nossos mentores espirituais particular, aos mentores espirituais da nossa querida e amada Casa do Caminho. Vamos pedindo que os amigos do plano maior se façam presentes em nossos lares, em nossos corações, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando com os nossos problemas, com as nossas angústias, com as nossas dores, e nos auxiliando principalmente a colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bora lá estudar, né, pessoal? Muito bom. Já estava com saudade, né, do nosso estudo. Então vamos lá. A lição de hoje, 61, também tu, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10. E o versículo que ele fala é: e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Então, este trecho do Evangelho, né, está contando aí que na época, quem era Lázaro, né, pessoal, para a gente relembrar? Lázaro era um amigo de Jesus, irmão de Marta, e o Lázaro teve aquela doença, catalepsia, né, que o corpo fica praticamente como se estivesse morto, como se estivesse desencarnado, porque todos os sinais vitais ficam extremamente fraquinhos ali, e era muito comum, inclusive, que na época se enterravam pessoas, né, nessa condição, eram dadas como mortas, e elas, na verdade, estavam em estado de catalepsia. Mas essa história é conhecida pela Bíblia como Lázaro morreu e voltou do mundo dos mortos, né? Ressuscitou. Mesmo, pessoal, a gente tendo essa explicação da catalepsia, né? O que Jesus fez, né? A energia de Jesus, o poder do comando de Jesus, que trouxe, né? A cura ali para o Lázaro da catalepsia, e ele voltou ali, foi um grande feito, né? Foi um chamado aí milagre, foi um momento que a gente, foi uma demonstração, né, da capacidade ali de Jesus. Então, imagina hoje em dia, se acontecesse isso, já seria um fervor muito grande. Imaginem naquela época. Então, eles queriam o quê? Queriam matar o Lázaro para apagar essa história de Jesus, né? Aliás, que eles gostariam de apagar todos os feitos de Jesus, acharam que com a crucificação iam invalidar o que Jesus ensinou, mas pelo contrário, né? Tudo que foi feito, a crucificação, todos os mártires, cada vez mais concretizam a obra de Jesus, né? Então, o que é verdadeiro fica, né, pessoal? Mentira tem perna curta, como dizem. Então, se fosse mentira, o que Jesus veio, a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo, ela já teria sido apagada. E olha, quando a gente estuda um pouquinho, a gente vai vendo que muitos tentaram apagar a história de Jesus de muitas formas, né? Sacrificando aqueles que acreditavam, sacrificando aqueles que estavam levando a verdade adiante, mas a verdade não sumiu, não. Houveram alguns tempos que ela ficou meio ali embaixinho do tapete, mas vira e mexe, vem aí espíritos da estirpe aí do Chico Xavier trazer à tona os verdadeiros conhecimentos de Jesus. Faz como Lázaro, né? Sai ali da tumba, sai ali do túmulo, né? A palavra de Jesus, ela é muito forte e verdadeira, então ela vai ressurgindo sempre. E aí o Emmanuel, eu vou ler a lição aqui com vocês, ele vem justamente falar
essa tentativa que se tem de se apagar esses ensinamentos do Cristo, né? É como uma luta mesmo aí da sombra contra a luz, do bem contra o mal. E nós precisamos ter muita consciência disso para a gente tomar cuidado, para a gente, quando a gente entrar nessa tumba igual Lázaro, para a gente sair, para a gente sempre estar atento ao comando de Jesus, né? Que Lázaro sai lá da tumba, da sepultura, né? Do túmulo, quando Jesus manda ele sair. Então nós temos sempre que, através dos estudos, estarmos atentos aos comandos de Jesus, certo? E vamos ver, então, essas foram as minhas considerações, tá? Vamos ver o que o Emmanuel falou e vamos aí considerar mais um pouquinho em cima do que ele está falando, tá? Então, ele começa assim: interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Lembrando, né, pessoal, que o farisaísmo era a religião da época. Então, na época, eles se tinham como a verdade suprema. E Jesus estava não indo contra o que eles estavam dizendo, apenas trazendo maiores esclarecimentos das leis, né? Quem começou foram os profetas. Antes de Jesus, pessoal, vamos dizer assim, né? Deus sempre olhou por nós. Então, sempre vieram espíritos no planeta Terra trazer aí ensinamentos e nos conduzir, né? Nós que ainda somos aprendizes. Então, nós tivemos lá Elias, tivemos Moisés e muitos outros. E aí até, inclusive, antes de Jesus, a gente teve o próprio João Batista. João Batista anunciou a vinda de Jesus, né? Então, era um profeta. Jesus veio trazer a grande lição do amor, que é a que nos conduz até hoje. Depois de Jesus, vieram outros espíritos que estão nos auxiliando na nossa caminhada, né? Que Jesus é o mais, como vou dizer assim, eu, Renata, acredito que até hoje, né? Que dia que é hoje? 29 de dezembro de 2022, ele tenha sido o maior espírito a pisar aqui na Terra, né? O de mais alto, mais grau de elevação. Mas outros espíritos muito elevados também estiveram aqui na Terra, nos trazendo grandes lições, tá? Então nós não estamos aqui jamais abandonados. E mesmo que Jesus não está aqui em corpo físico mais, mas aqui está em nossos corações, está presente nas nossas vidas através dos seus ensinamentos e do seu comando lá do plano espiritual, tá? Então, na época, o farisaísmo, né, é que estava tentando falar, não, como assim? Vem um homem, um carpinteiro simples, querendo aí mudar o nosso entendimento? Então, imagina o que Jesus não passou. Aí Emmanuel diz assim: não bastava a crucificação do mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Por que eles tentavam a morte do amigo de Betânia? Porque eles queriam que apagar, né? Como eu disse aí para vocês, eles queriam apagar a história de Jesus. Então, não é fácil, né, pessoal? Como eu disse, a verdade está sempre aí à tona. Então, se eles matassem o Lázaro, tirassem o Lázaro de circulação, era menos uma testemunha dos ensinamentos do Cristo, né? Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressava à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. O que é insofismável? É que não tem como duvidar, não tem como ir contra, como eu estava comentando com vocês. Então, ele era ali um testemunho vivo do poder e da verdade de Jesus. Por isso que eles queriam tirar ele de circulação. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos e tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele.
O farisaísmo, palavra difícil, né, turma? Desculpa aí. Vamos de novo. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que se passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Então, o que está querendo dizer? Que até hoje ainda tem uma parte da humanidade que ainda tenta apagar, desclassificar, desconsiderar os ensinamentos de Jesus ou minimizá-los, né? E que nós que acreditamos no Mestre somos igualmente o Lázaro. Nós temos é que sair da sepultura mesmo. E nesse momento que a gente sai da sepultura, é um momento em que a gente também vai ser julgado e muitas vezes condenado por aquilo que a gente acredita, né? Falando um pouco aí de todos os paradigmas que Jesus, que o Espiritismo nos traz, né? Eu estava conversando esses dias aí com uma pessoa próxima a mim, que nasceu em berço evangélico, e aí a gente entra em algumas discussões e eu entendo aquele que desde muito criança tem um ensinamento e aí para ele seja mais difícil de dizer, não é mais dessa forma que eu entendi. Então, não é fácil, pessoal, a gente trazer um novo conhecimento, a gente dar um passo adiante, a gente interpretar, tirar aquela coisa assim da gente, né? Sabe igual o cavalusa, não sei o nome, que põe aquela coisa assim que não olha para os lados, né? Tapa-olho ali. É difícil a gente fazer isso, tá? E o Espiritismo, ele faz isso. Então, quando o Espiritismo vem trazer à tona aí nas nossas vidas, né? Quando o Espiritismo nos convida a sairmos aí das nossas sepulturas, a trazer para o nosso coração a responsabilidade das nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes, o dever, né? Coloca em nossas mãos de verdade o livre-arbítrio e nos faz de verdade corrermos atrás, né, batalharmos pela nossa melhora. Então, o Espiritismo, ele deixa de terceirizar os nossos problemas, as nossas dores e as nossas vitórias e nossas derrotas para Deus, né? Então, até hoje, muitas religiões falam, se você está assim é porque Deus quis assim. Entrega na mão de Deus. Então, tem muita terceirização para Deus. O Espiritismo, ele faz a gente colocar nossos pés no chão. Ele fala para nós o comando aí, sai da sepultura, né? Vem aqui para a luz, para a vida. E aí a gente fica o quê? Diferente dos outros. Então a gente fica o quê? Destinados ou subestimados, né? A condenação, como aconteceu com Lázaro. Então, esta lição do Emmanuel, ela vem, eu vou continuar lendo aqui para vocês verem, vem nos dizer isso, para a gente ser forte, para a gente não desistir, para a gente não se esconder dentro da sepultura, para a gente sair dela, para a gente continuar buscando conhecimento, para a gente não voltar lá para dentro de novo, tá? Então, vamos lá. Gente, de novo eu enrosquei, né? Estou no item 8, perdão, vamos lá. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte, né? Qualquer homem renovado em Cristo incomodam. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazido à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. E é verdade, é como eu falei para vocês, né, pessoal? Às vezes a gente considera que nós fala assim, é mais fácil a gente ir na conversa que está todo mundo igual, né? Dá menos trabalho do que nós realmente entrarmos aí para o novo, para nós realmente aceitarmos a luz. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus
conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. E a gente, pessoal, a gente se une ao amor de Jesus quando? De que forma? Quando a gente busca o conhecimento, quando a gente de verdade, como eu falei um pouquinho ali atrás, toma para a gente a responsabilidade da nossa melhora, né? Tem, pois, cuidado contigo mesmo, que é sempre um alerta que a doutrina espírita nos traz, né? Tenha cuidado contigo mesmo, orai e vigiai, ou vigiai e orai, como a gente diz, né? Busca ali a sua própria evolução. Se sentes trazido para a sombra, para a luz, se sentes trazidos da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime fluxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a tua força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que apesar, naquela época, o mundo era ali, né? Jerusalém, ali onde Jesus andou. Hoje em dia, não, o mundo inteiro, né? Com a globalização aqui. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, quando Emmanuel escreveu esse livro, nem existia essa possibilidade que nós estamos agora, que é aí pela internet. Então, pode uma pessoa do outro lado, lá do mundo, lá do Japão, lá da Europa, lá da América, assistir essa live que a gente está fazendo agora, né? Então, é o mundo todo. Então, nós vamos ter pessoas contra, né? E nós vamos ter muitas pessoas buscando a verdade, vindo à toa, saindo aí dos túmulos, né? Então, nós estamos aonde? Estamos dentro do túmulo? Já saímos dele? Estamos querendo voltar? Estamos firmes e fortes? Entendemos que faz parte, né, esse julgamento, que faz parte essa experiência. Então, temos o quê? Que nos fortalecer da fé e, como eu disse no começo, ficarmos atentos aos chamamentos de Jesus, que eles nos chamam através dos ensinamentos, através do evangelho, através de um amigo, através de uma live, através de uma dificuldade. Então, nós temos que estar atento a esse comando de Jesus para nós sairmos desse sepulcro e não voltarmos mais para ele. Certo? Combinado? Muito bem. Turma, a gente encerrou então esse estudo, né? Que todos nós possamos nos reconhecer como Lázaros, que todos nós, como eu já disse, eu vou repetir aí a última vez, possamos estar atentos ao chamamento de Jesus, e quando nós ouvirmos o chamamento de Jesus, que sejamos fortes e corajosos para seguir, né? Eu convido agora vocês todos a fazermos a live, ó, turma, tô maluca, a fazermos as vibrações, depois vamos fazer a fluidificação da água, passe a distância, e aí eu leio o recadinho aqui que vocês estão mandando aqui na live, tá bom? E a gente bate mais um papinho. Então vamos nesse momento unirmos os nossos corações, o nosso pensamento, e vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vamos vibrar muito amor para cada cantinho deste planeta, que o amor chegue. Vamos vibrar nesse momento, em primeiro lugar, aos nossos inimigos, vamos vibrar amor e perdão para aqueles que se julgam ser nossos inimigos, para aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos, que possamos nos entender, que o amor reine. Vamos nesse momento vibrar por todos os doentes, vamos vibrar amor e saúde e recuperação. Vamos vibrar a todos os nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual e a todos os nossos irmãos que estão reencarnando na carne. Vamos vibrar amor, fortalecimento, compreensão, para que eles sigam nas suas novas jornadas. Vamos vibrar pelas crianças, pelos jovens, vamos vibrar pelos idosos, em especial por aqueles que estão em asilos, orfanatos, casas de recuperação e detenção. Vamos vibrar muito amor para todos os nossos irmãos que não possuem o lar, que estão em condição de rua, de abandono, que estão aí
desviados do caminho do Cristo, que ainda não ouviram o chamamento do Cristo, vamos vibrar muito amor e fortalecimento por todos eles. Vamos vibrar também por todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Que cada um receba amor, saúde, perdão, misericórdia, fortalecimento. Que cada um receba aquilo que necessita e aquilo que está em seu merecimento. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos trabalhadores do bem, por todas as casas de oração, pela unificação do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pela nossa casa que nos acolhe com tanto amor e com a permissão do Mestre Jesus, vamos vibrar muito amor, fortalecimento em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual presente nesse instante, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, que eles possam, através dos fluidos magnéticos, aliviar a nossa dor, aliviar as nossas angústias, fazendo assim com que a gente, mais aliviado, possamos encontrar a solução para os nossos problemas, possamos encontrar alívio para as nossas dores. Pedimos humildemente que os espíritos amigos deixem na água que nós separamos o remédio, todo o fluido magnético que nós estejamos necessitando e que somos merecedores. Agradecemos ao plano maior pela oportunidade de aqui estarmos juntos, pela oportunidade que temos de ter acesso ao Evangelho de Jesus, de ter acesso à doutrina espírita, por essa oportunidade de, através da internet, nos reunirmos. Vamos agradecer do fundo do nosso coração. Vamos rogar mais uma vez que Jesus continue permitindo esses encontros, que Jesus nos auxilie a colocarmos em prática todos os ensinamentos que estamos recebendo do Mestre Jesus. E com muito amor, damos por encerrada a live de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Coisa boa, né, turma? Eu estava muito com saudade de vocês, então, como eu falei no comecinho, já pedindo aqui desculpa para vocês, né? Fiquei fora de São Paulo e acabei que aí, nas 3 últimos combinados, eu não consegui fazer as lives por conta da internet, mas já estou de volta em São Paulo, já estamos restabelecidos aí das lives, a Casa do Caminho volta no dia 8, mas até o dia 8 estaremos aqui firmes e fortes com os estudos da live, tá bom? Eu não falei com vocês no Natal, eu espero que vocês tenham passado um Natal maravilhoso, espero que vocês tenham se lembrado, né, dos nossos ensinamentos aqui do ano todo, que dia 25 era Jesus presente nos nossos corações, né, que presente Papai Noel em segundo plano, em primeiro plano é Jesus nos nossos corações. E aproveito aqui para dizer, hoje é quinta, domingo a gente vai se ver de novo, né? No primeiro dia do ano. Mas que vocês tenham uma boa virada aí de ano, que vocês já entrem com pensamento de renovação, com pensamento de sermos melhores o ano que vem, com pensamento de estarmos mais fortalecidos na palavra do Cristo, né? É isso que eu desejo a todos vocês. Deixa eu ver quem que eu não tinha falado oi. Tinha falado oi para Regina Mobará, Angelina, Josete, Regina Lopes, Maitê. Não tem problema, Maitê. O importante, mesmo que demore, o importante é voltar, viu? É não desistir. Regina Lopes, Regina Mobará. Possa trazer muito amor, perdão, evolução para todos nós, Regina. Muito bem. Pessoal pedindo vibrações. Boa noite, Adailton. Que bom ter você aqui. Regina Lopes, obrigado. Gratidão, Gu. O ano foi maravilhoso e que 2023 seja ainda melhor. Gratidão, Iraci. Gratidão, Caliane. Regina Mobará, muito obrigada, viu, turma? Foi muito bom estar com vocês aqui novamente. E domingo eu estarei com vocês de novo na parte da manhã, tá bom? Domingo, 10h30 da manhã, nós faremos a live aí de Ano Novo para começar o ano, tá bom? Espero vocês domingo às 10h30. Um beijo no coração e até a próxima.